Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Sejam bem-vindos, então, à transmissão de hoje, dessa sexta-feira, do nosso Jesus em Família. Hoje teremos uma palestra mais do que especial com o nosso irmão André. Ele já está aqui conosco, daqui a pouco ele entra no ar para fazer a sua exposição. Hoje o assunto é o sono e os sonhos, ok? Mas como de tradição, como o nosso costume de todas as nossas reuniões, nós vamos começar então abrindo a noite de hoje, fazendo uma prece em agradecimento a todas as nossas realizações. Então convido todos os nossos irmãos que estão presentes a nos acompanhar nessa prece. Vamos agradecer então ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos presentes aqui neste plano e podermos contribuir de uma maneira toda especial através da doutrina que ele nos deixou, para que nós possamos sensibilizar os corações dos nossos irmãos, para que nós possamos trazê-los à luz e apresentar então o seu Consolador, ok? Vamos agradecer por todos os benefícios, por todas as providências que o nosso Senhor tem nos proporcionado, tem nos dado nesse tempo de pandemia, nesse tempo de algumas dificuldades, de bastante dificuldade para algumas pessoas. Então, juntos, vamos agradecer por estarmos aqui presentes e podermos ouvir essas palavras tão calorosas, esses detalhes, essas informações que vão tocar o nosso coração. E por esse motivo eu convido então o nosso irmão André. André, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande voltarmos a participar do nosso GEF. Temos tanto carinho por essa reunião, né? Que é um culto no lar em que nós fazemos com uma grande multidão de pessoas e a nossa família rompe as barreiras das nossas casas e reúne, então, em torno do Evangelho de Jesus, a nossa grande família espiritual, que, graças a Deus, cada vez aumenta mais. Hoje, nós vamos tratar de um assunto bem interessante, né, Paulo? Pelo menos é uma coisa que tem suscitado muitas interrogações dos nossos irmãos, e sempre tem coisa para ser falada sobre isso, porque quando a gente fala daquilo que acontece com todo mundo, cada um tem a sua história para contar, e então quando a gente fala de sonho, então é muito interessante. Mas me diz uma coisa, André, deixa eu já te interromper. O que é o sonho? Vamos começar por aí, quem sabe? Responde para o pessoal, porque essa é a minha curiosidade. Imagino que sim, é uma coisa bem interessante. E eu vou chegar ao conceito de sonho. É claro que nós estamos tratando aqui de doutrina espírita. Não vou entrar na área da psiquiatria, até porque não é o meu chão, né? E também não nos interessa desenvolver esse assunto, que já é extensamente, exaustivamente desenvolvido na área científica da Terra. Nós estamos começando agora a desbravar essas instâncias do espírito, né, que nos dizem respeito e que a psicologia e a psiquiatria não adentraram ainda, mas vão chegar lá. Então, para nós, é muito importante, antes de nós começarmos e eu te responder o que tu me perguntaste, nós desenvolvermos algumas questões importantíssimas a serem conversadas, alguns conceitos, na verdade, que nós temos que deixar bem claros. E principalmente espírito e perispírito, né? Que são coisas que a gente, dentro da doutrina, fala toda hora, mas que tem muita gente, talvez alguns das pessoas que nos honram com a presença nesse nosso culto no lar, não tenham ainda bem claras essas definições. E Kardec trata no Livro dos Espíritos, vocês sempre vão me ouvir
fazer referência às obras básicas, que são para nós a coluna, a fundação muito sólida, em que a gente pisa com segurança quando nós vamos falar de doutrina espírita. Então, vamos nos reportar sempre às obras básicas. E Kardec trata especificamente do espírito em conceitos bem interessantes, porque eles têm nuances diferentes na questão 23 e na questão 76 do Livro dos Espíritos. Na questão 23, ele pergunta: que é o espírito? E a resposta é o princípio inteligente do universo. Então, quando ele fala em espírito, nesse ponto, ele fala de modo geral, no conceito geral de espírito. Espírito é o princípio inteligente, sem entrar em maiores explicações. Na questão 76, quando ele indaga da espiritualidade, que definição se pode dar dos espíritos? Eles dizem que os espíritos, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, são seres inteligentes. E agora ele designa individualidades. Tá? Então, ele passa a tratar do ser inteligente individual, né? Tratando daquele ente, daquela criatura, especificamente daquela personalidade. Ele, então, trata e começa a escrever com letra maiúscula, quando ele se refere ao espírito, né? A um espírito individual. Ele começa a escrever com letra maiúscula. E também Kardec explica o que vem a ser alma. Né? No fim, a gente começa a falar alma, espírito, e fica tudo a mesma coisa. Mas ele só para deixar a definição clara, ele escreve que alma a gente chama de alma ao espírito quando ele está encarnado. Então, o espírito encarnado tem alma. Tá? É a alma, digamos assim, não é tem alma, é a alma. E, além do espírito, nós temos o perispírito. Ele deu o nome perispírito ao invólucro do espírito, ao corpo espiritual. Né? E ele deu fazendo uma correlação com o perisperma, que é o envoltório dos germens das plantas. Né? Então, como o perispírito é o corpo espiritual que envolve também o espírito, é o corpo do espírito, ele chamou de perispírito. Isso é importante porque os espíritos, quando vão encarnar num mundo, neste mundo, naquele mundo, eles retiram do fluido universal, no qual nós estamos todos imersos, esse fluido cósmico universal, eles retiram os elementos inerentes à matéria daquele globo especificamente, para que o seu perispírito possa se manifestar naquele ambiente espiritual que é específico daquele planeta. Então, quem vem encarnar na Terra tem que pegar desse fluido cósmico universal modificado que circunda o planeta, os elementos em que ele vai poder se interagir com outros espíritos que estão também para reencarnar na Terra. Então, a partir desse princípio, nós sabemos que cada globo vai ter, então, espíritos com perispíritos em determinados níveis de matéria diferentes. Tá? São conceitos importantes, porque depois, quando a gente for falar de sonho, que já é a pergunta que o Paulo já saiu me queimando na saída, né? A gente vai precisar desses elementos para começar, então, a entrar mais profundamente no assunto. Né? Então, vamos adiante. Na questão 401 do Livro dos Espíritos. É muito interessante, porque esse capítulo 8, da emancipação da alma, ele traz especificamente tudo que vem a ser... Eu acho que tem essas questões, elas elucidam as dúvidas maiores, as questões que possam aparecer para todos nós e que são normais
E é muito interessante o Livro dos Espíritos, que a gente vai lendo e a gente vai, às vezes, se perguntando coisas enquanto lê, e quando a gente se dá conta, aquilo que a gente está perguntando já está respondido ali adiante, porque é uma sequência muito elucidativa e educacional, pedagógica, desse mestre, né, da educação e da pedagogia, que foi Allan Kardec. Então, ele nos chama a atenção de coisas que nós vamos também, junto com a nossa leitura, vão surgindo na nossa cabeça. Então, na questão 401, Kardec já sai perguntando: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então, quando a gente dorme, né, entra em sono, é muito interessante, porque nós temos duas coisas, né? Corpo físico e corpo espiritual / espírito. No momento em que o espírito faz parte do espectro daquele globo, ele então está sempre investido do perispírito para se manifestar naquele globo. Nós já falamos isso. Então, nós temos o corpo físico e o espírito junto com o perispírito, com o corpo espiritual. Estão juntos, né? Então, quando a gente dorme, o que acontece? O corpo, fazer assim, o corpo deita. E o perispírito deita também? Fica junto ali? Essa é a questão. É isso que ele está perguntando na 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, respondem os espíritos. O espírito jamais está inativo. Isso é muito interessante para nós, né? O espírito jamais está inativo. Quem precisa descansar, gente, quem precisa repousar somos nós, encarnados. Agora que é interessante, durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo. E o espírito, então, toma uma liberdade. Aquele que deita nessa nossas mãos aqui, que o espírito, então, o corpo deita, o espírito vendo os laços, tendo os laços afrouxados, né? Fica mais fácil para ele. A vida normal da gente é ser espírito desencarnado. O diferente para nós é estarmos encarnados. Então, a vontade que a gente tem é sempre estar no plano espiritual. Quando a gente está em vigília aqui, né, acordado, a gente, meu Deus, a minha vida, não sei o quê, mas na essência, o espírito quer a liberdade de espírito. E por quê? Porque nós temos tolhidas as nossas faculdades, as nossas potencialidades espirituais enquanto estamos encarnados. A nossa visão se restringe a um pequeno ângulo e a percepção de vibrações de matéria muito exíguas, numa faixa muito curta, a gente percebe a vida. Quando entre as coisas que nós vemos, existem muitas coisas que não vemos, né? Muito mais do que não vemos do que vemos. Então, a gente vê num campo restrito e muito pouca coisa. Todas as nossas percepções, as nossas capacidades de movimento, de comunicação, quando espíritos fora do corpo, né? A gente, então, tem essas potencialidades, esses atributos muito mais desenvolvidos, a gente não vê só pelos olhos. A gente vê pelo olho quando a gente está encarnado, porque o olho é o órgão da visão na matéria, mas no plano espiritual não. É muito complicado para nós abstrairmos alguns conceitos como a visão total, né? Como é que nós vamos conseguir ver, por exemplo, atrás de nós? Mas no mundo, quando espíritos sem o corpo físico, nós temos a capacidade de visão total. Como a gente sempre precisa comparar para entender as coisas, não tem como comparar isso, né? Isso é
É uma coisa que nós vamos depois perceber e dizer, é assim mesmo. Por enquanto, a gente vai estudando e vendo como é. Então, a ideia do espírito, quando tem oportunidade, é sair, né? Ir para o plano espiritual, voltar ao plano espiritual. Isso nós estamos falando de uma situação normal, né? De um espírito com uma evolução mediana, que tenha aspirações e tal, né? Nós depois vamos ver algumas questões especiais aqui. Então, quando afrouxam-se esses laços que nós falávamos, o espírito, então, vai para o plano espiritual. E lá no plano espiritual ele está acordado. O corpo está dormindo e ele está acordado. Só que vejam que interessante esse mecanismo divino que nós, durante uma encarnação, quantas milhares de vezes nós temos pequenas desencarnações. Nos dizem os espíritos que é como, vejam só, a gente sai do plano físico, vai para o plano espiritual e depois volta ao plano físico, voltando ao corpo, como se nós estivéssemos desencarnando, vivendo no plano espiritual e reencarnando, né? Na manhã seguinte, é como se nós reencarnássemos. Então, essa atividade extracorpórea do corpo, do espírito, é que proporciona ao espírito uma revitalização espiritual, digamos assim, para que ele consiga continuar vivendo na Terra, porque ele ainda tem essas possibilidades, principalmente dizem os espíritos que os espíritos mais evoluídos que vêm em missão, eles têm nesses momentos a possibilidade de se fortalecerem de novo no ambiente que é natural a eles. Quando eles estão encarnados na Terra, é como se eles tivessem caído, às vezes, num precipício vibratório inferior. Então, nesses momentos, eles se reabastecem de forças, de energias no ambiente natural deles, para que eles, então, possam cumprir as suas missões na Terra, já que aqui a coisa não é muito fácil, vibratoriamente falando, né? Nós temos nós vivemos imersos num mar de vibrações antagônicas, algumas como as nossas, mas a gente, né, tem que estar sempre lidando com essas vibrações, e isso é uma das coisas que a doutrina espírita também nos ensina, a gente lidar com as vibrações contrárias, que vão no outro sentido em relação às nossas, né? Então, o André, espírito no plano espiritual está acordado. e me diz uma coisa, André, já veio uma pergunta aqui. O pessoal pergunta se nesse momento que o espírito está, então, na pátria espiritual, ali se recarregando, como você colocou, o corpo que está aqui na Terra, digamos assim, disponível, ele não, o que acontece com ele? O que você pode dizer a respeito desse corpo que está vazio? O que acontece com ele? Isso é interessante. Então, eu estava falando das pequenas desencarnações, né? Que a possibilidade, cada vez que a gente desencarna, nós no plano, a desencarnação real, passamos um tempo na erraticidade, aguardando, né, uma nova encarnação. Nesse tempo, a gente tem oportunidades diversas de crescimento, né, para depois voltar numa situação melhor. Existe essa possibilidade também quando a gente está desencarnado. Só que a diferença, a gente está encarnado e vai durante o sono ao plano espiritual. Grande diferença é que quando a gente desencarna mesmo, se desfazem todos os laços que nos prendem ao corpo. Quando nós estamos dormindo e vamos ao plano espiritual, nós temos um laço fluídico que não se desfaz do corpo, não se desliga do corpo, independentemente do local para onde ele vai. Então, os espíritos desencarnados, eles sabem que aquele espírito que está lá, nós que estamos chegando, somos encarnados visitantes, porque nós temos um laço que nos prende ao corpo físico, que permanece e é visível no plano espiritual. Então, não é que o corpo fique vazio, o corpo fica
tendo ainda, recebendo até os impactos vibratórios que possa o espírito vivenciar no plano espiritual, porque esse laço fluídico é, digamos assim, o elo que não se desfaz completamente, a não ser no momento em que há o desencarne, né? Então, o que nos diz Kardec, respondendo agora a tua pergunta? Toda essa vivência no plano espiritual durante o sono, Kardec então conceitua o sonho como sendo a lembrança. Vejam que interessante. Não é o que o espírito está vendo, é a lembrança, e ele coloca dessa forma, daquilo que o espírito viu ou vivenciou ou ouviu durante a sua saída ao plano espiritual. Só que existe uma gama de possibilidades em relação ao sonho, que os espíritos nos dizem também, que não é simplesmente, eu encontrei um outro espírito, aí eu me lembro do que o espírito me disse, eu volto para o corpo, e aí eu me lembro, ele me disse isso, isso. Isso é muito bom, né? Se fosse assim. Mas nós temos um vínculo com a matéria, uma ligação profunda com a nossa vida material, com os interesses do dia a dia, com as coisas que nos dizem respeito aqui, que repercutem até na qualidade dos nossos sonhos. Então, quanto menos materializada for a nossa vida, quanto menos nós estivermos profundidade nesses laços que nos grudam às coisas materiais, e eu digo profundidade porque nós temos que nos ligar às coisas da matéria, porque estamos vivendo na matéria, mas alguns laços que a gente tem são muito arraigados a essas coisas, as sensações, as coisas do corpo físico. Então, o interesse do espírito, quando sai para o plano espiritual, é aquele mesmo interesse que ele tinha quando estava encarnado. Nós vamos para o plano espiritual levando o que nós já trazíamos. E é exatamente assim que é a desencarnação. Nós estaremos com aqueles com os quais nós já estávamos. Quando a gente desencarna, a gente pensa, eu vou para o céu. Posso ir. O céu é todo o ambiente espiritual que eu construí com a minha própria vida, com as companhias que eu amealhei ao longo da minha existência, com os conceitos que eu desenvolvi, com a minha capacidade de sentir de um jeito ou de outro. Eu me reúno espiritualmente com aqueles que pensam, que têm os mesmos conceitos, ou que têm sentimentos no mesmo sentido. Então, esse ambiente espiritual que eu crio em torno de mim, durante a minha vida, é o local, é para onde eu vou e com quem eu vou estar quando eu desencarnar. E é por isso que eu dizia que cada noite é uma pequena desencarnação, eu também vou estar com aqueles que eu chamei para perto de mim durante a minha vida, o meu dia. O meu dia passa a ser a minha encarnação, certo? Então, se eu passo com a minha mente destrambelhada o dia inteiro, pensando, sentindo raiva disso, raiva daquilo, revolta com isso, mágoa daquele, inveja do outro, sabe? Eu passo assim a minha vida inteira, o meu dia inteiro, eu não consigo, e isso é muito importante, a gente não improvisa vibração. Não adianta eu passar meu dia assim, depois eu chego ali, pego antes de dormir e vou lá e faço Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Agora eu vou dormir bem. Não. Porque a minha vibração, que eu juntei durante todo o meu dia, vai me acompanhar. Eu tenho que conseguir, e isso é importante, que eventuais momentos de dificuldade durante o meu dia sejam superados por ações pontuais e que venham da minha decisão de mudar o rumo daquela minha vibração negativa, para que a média do meu dia seja, no fim, quando eu for me recolher ao sono, eu possa dizer que eu estou mais ou menos bem sintonizado.
Isso é muito importante, né? Tem um livro do André Luiz, mas eu vou dizer para vocês, que os espíritos falam que existem cursos no plano espiritual para aquelas criaturas que saem do corpo físico à noite e vão no mundo espiritual, então, participar de cursos. Eles tinham 300, um pouco mais de 300 matriculados. 30, 30, a média de 30 conseguia frequentar o curso. 10%. Porque o resto, apesar de já serem, vejam, a gente pode se enquadrar nesse tipo de espírito, espíritos que já têm, pelo menos, a possibilidade de se matricular no plano espiritual num curso desses, porque já está voltado para a espiritualidade, mas mesmo esses, por invigilância, acabam, então, deixando que assuntos e interesses menos do espírito e mais da matéria, sejam quais forem, se sobreponham às novas realidades que ele então quer implementar em sua vida. Permitindo isso, eu fico incapacitado no plano espiritual por desafinização vibratória de ter contato com esses mentores espirituais que estão numa faixa determinada que eu tenho que alcançar para poder, então, desfrutar da companhia desses espíritos. Então, é bem interessante esse assunto. As obras de André Luiz, eu convido os irmãos para que se debrucem cuidadosamente sobre elas, são exaustivas nesse sentido, devido à grande quantidade de exemplos nessa série que André Luiz, então, em várias oportunidades, fala nos sonhos. E não sei se tu tem alguma pergunta, senão eu vou adiante, Paulo. Não, tem sim. Na verdade, assim, o que fica claro, então, é que quando no sono, né, o espírito se desprende, então, do corpo e vai até a pátria espiritual, ele não recobra consciência do seu estado anterior a esta encarnação, né? Ele vai com o mesmo, digamos assim, com a mesma necessidade de desenvolvimento, com o mesmo estado de consciência quando desperto, né? Ou seja, ele não recobra consciência do seu momento anterior. O André no plano espiritual vai continuar sendo André e o Paulo vai continuar sendo Paulo, tá? Mas, principalmente no caso do André, quanto menos evoluído for, mais dificuldade vai ter para perceber as vidas anteriores, mas os espíritos evoluídos, nesse ponto, eles têm a capacidade de, ao saírem do corpo, terem uma noção muito maior de suas encarnações passadas. Né? E vejam que mesmo nós, quando a gente está no período do sono, no plano espiritual, nós podemos nos encontrar com espíritos de outras encarnações, e isso traz do inconsciente, lá do fundo, algumas memórias que, quando a gente retorna, a gente acaba lembrando, e aí a gente lembra de cenas de uma época passada, de ambientes europeus, ou sei lá eu aonde. Então, eu disse, meu Deus, mas que loucura é essa? Será que eu vi algum filme? Não é um filme. São flashes que a gente tem quando vai ao plano espiritual e percebe essas nossas outras passagens pela Terra que acabam, como nós lá não temos o corpo físico para impedir, né, essas manifestações, a gente acaba lembrando e quando vem para o corpo retorna e lembra então de algumas coisas assim, né? Mas é muito interessante o sonho, Paulo, porque às vezes as pessoas perguntam, o que significa que eu sonhei isso, que eu sonhei aquilo? Kardec é bem específico, que diz que não tem como fazer essa determinação de que tal coisa significa isso, tal coisa. Eu sonhei com um cavalo branco, então vai acontecer tal coisa. Eu sonhei com um gato preto, então vai acontecer. Isso não existe. Tá? Existem algumas figuras que os espíritos desencarnados nos colocam quando a gente está no plano espiritual, e eu vou me permitir
contar para os irmãos uma passagem do livro Os Mensageiros, quando uma nossa irmã chamada Nieta, né? Ela tem uma avózinha no plano espiritual que cuida muito dela, mas ela está passando por problemas na Terra, a Nieta, né? De gente que está falando mal dela e tal, e ela está com um grande sofrimento. Mas essa avó tem uma grande ascensão moral sobre ela, né? É um espírito bem mais evoluído. Então, André Luiz narra, eu vou só ler um trechinho, lavam espíritos encarnados durante o sono. Tá? Então, ele disse, logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. As pessoas começavam a dormir mais profundamente e, então, estavam já circulando lá. Muita gente ia e vinha na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns contaminados de matéria mental menos digna. Então, o que ele quer dizer? Que no plano espiritual é muito difícil para um mentor transmitir alguma coisa mais profunda, uma mensagem que cale mais fundo no espírito em nível consciente, porque a nossa mente está muito contaminada, foi o termo que ele usou, né? Com matéria mental negativa. Por isso que toda a luta da doutrina é para que o homem evolua e troque de patamar vibratório. Essa é a evolução. Quando a gente sobe degraus vibracionais na nossa realidade, nós estamos evoluindo e tudo o que, digamos assim, pertence à nossa nova faixa nos é proporcionado. Então, se eu tenho dificuldades com a minha matéria mental, acumulada durante o dia, eu não vou poder conversar com o espírito superior. Então, ele está falando dessa grande dificuldade de comunicação com os mentores por causa das nossas dificuldades espirituais ainda. Ele diz assim, a maior parte não entende com precisão o que se deseja dizer. Então, o que eles fazem? Então, vamos voltar à avó da nossa irmã Nieta, que recolheu-a nos braços e ela estava, então, junto com essa vozinha dela. A anciã, diz André Luiz, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha, em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. Agora, vejam só, a calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho em oportunidade, e vencido o espantalho em lugar de serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. E aí ela foi falando com ela assim, e a Nieta, então, depois, o André Luiz perguntou, claro, esta irmã se lembrará, eu também perguntaria, de tudo ao retornar ao corpo físico? Aí o Aniceto, que era o mentor que estava dando as instruções para ele no local, disse, sendo a avó superior a ela, examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva sobre ela. Não se recordará,
despertando nos véus materiais mais grosseiros. Ou seja, quando voltar para a Terra, não vai se lembrar, não vai lembrar de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta. A vozinha dela ficou dando instruções e magneticamente impressionando a nossa irmã que visitava o plano espiritual, né, com a sua ascendência moral. E isso então ficou guardado. Por isso ela ia acordar encorajada e bem disposta, sem, entretanto, poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Ela se acordou bem. Então, às vezes, a gente dorme mal, mas acorda bem. Parece que alguma coisa aconteceu, a gente não sabe o que é. Mas muitas vezes, a grande maioria das vezes, são essas oportunidades que nós, mesmo com tristeza, mas elevando os nossos pensamentos, a gente consegue, então, receber da espiritualidade superior essa força, esse bom ânimo, e a gente acorda renovado, né? Pronto para a vida. Isso é muito, muito importante. Depois nós vamos falar sobre a hora de dormir. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato. Essa vozinha tinha tanta ascendência espiritual e um magnetismo tão forte sobre a nossa irmã Nieta, que conseguiu impressionar em sua tela mental a presença dela mesma. Então, ela vai retornar, vai saber que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu. Olha só que interessante. Lembra que ela falou da serpente? Acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Então ela vai sonhar no fim, estava com a avó, apareceu a serpente, ela pegou a serpente se quebrou e se transformou numa flor. E depois de tudo que a avó dela falou, ela vai conseguir só guardar isso. Porque a nossa capacidade mental não é a mesma que a gente tem no plano espiritual. Então, quando a gente volta para o corpo físico, tem uma grande dificuldade de guardar as coisas, né? E, gente, os sonhos são sempre, na grande maioria das vezes, influenciados pelos fatos da nossa vida diária, né? A gente é muito ligado ainda às coisas da matéria, então essas coisas que a gente sonha, às vezes sem pé nem cabeça, são misturas que a gente faz, né? De uma parte do plano espiritual, uma parte da minha vida aqui, as minhas preocupações, às vezes, nos levam a sonhar determinadas coisas. Espíritos inferiores, às vezes, usam imagens para nós, para nos deixar mais preocupados ainda, assim como os espíritos superiores usam imagens para tirar o fardo dos nossos ombros. Nós escolhemos com quem nós sintonizamos, né? Essa é o grande lance do universo para nós, que nós temos sempre a possibilidade de livre decisão. Eu escolho ir por aqui ou por ali. Eu escolho como companheiro de viagem esse ou aquele. Eu tenho como amigo espiritual esse ou aquele. São decisões que eu tomo e, a partir dos meus atos, eu, digamos assim, enriqueço e fortaleço a minha decisão, que cada vez mais faz parte, então, da minha vida. Então, vejam que nós temos um mundo e o tempo está se... É impressionante como o tempo vai indo embora, né? A gente ainda tinha um monte de coisa para falar, mas é muito interessante esse assunto. Então, nós temos sonhos espíritas, que a gente chama, ou sonhos espirituais, que a gente se encontra com alguém que já desencarnou, por exemplo, e a gente volta, ou a gente se encontra com alguém que ainda está encarnado, ou a gente se encontra e conversa com pessoas desconhecidas para nós agora, mas que no mundo espiritual fazem parte da nossa família espiritual, né? Então, nós temos uma série de coisas assim. Quanto mais, isso é muito importante, quanto mais nós formos nos espiritualizando, quanto mais nós dermos o valor real que devem ter as coisas do mundo material e dermos a prioridade à parte espiritual, sabendo que somos espíritos, mais nós vamos ter a possibilidade
desses encontros ficarem marcados, porque é necessário que haja a questão espiritual esteja muito presente em nós, para que quando a gente volte, ela reverbere, então, e se expanda e possa, então, fazer parte da nossa, da nossa, da nossa lembrança, que é o sonho, né? Muito bem. Bom, ainda tem um tempinho, tem alguma pergunta, não? Tem uma pergunta aqui, aí tu administra. As pessoas estão perguntando, mais de uma pessoa perguntou aqui, realizou a mesma pergunta, que é como é que é desencarnar dormindo, tá? Não sei se tu vai responder isso mais adiante ou se as pessoas já estão sugerindo a continuação dessa nossa palestra também. Não sei se tu prefere responder a pergunta agora, encerrar a primeira parte e conduzirmos para uma próxima. Não, a gente pode responder, só que eu vou responder de uma coisa, porque, como é desencarnar dormindo, a pessoa está dormindo no plano físico, mas certamente acordada no plano espiritual, né? Então, a pessoa pode aqui estar dormindo e parece que não aconteceu nada, mas no plano espiritual ela está acordada e está sabendo que vai desencarnar, né? Que está chegando a hora. Então, essa hora de desencarnação não é assim tão... Sempre são flores, né? A gente pensa assim, que maravilha. Desencarnar sempre é um momento de crise. Normalmente, para nós, habitantes da Terra, ainda espíritos, né? Digamos assim, mais ligados à matéria do que à parte espiritual, é um momento de grande dificuldade, né? Então, a gente fica, né, na hora de desencarnar, no corpo dormindo ou não, o estado espiritual é o mesmo. Então, se nós estamos doentes no plano físico, a gente entra naquele torpor do desencarne da mesma forma. Não é assim que no dia que eu vou desencarnar dormindo, eu vou estar passeando por lá e de repente, desencarnei. Não é assim que vai acontecer. Cadê o meu laço fluídico? Sumiu, desencarnei. Não, nós estamos num processo de desencarnação que tomara que nós estejamos cercados por espíritos superiores que nos ajudem, né? Em que nós vamos, então, ao romper definitivamente esse laço, que sempre é um processo mais complicado, a não ser que nós sejamos espíritos bem mais evoluídos, que não é o caso normal da grande maioria de nós, né? A gente vai ter um problema. Então, estar dormindo ou estar desencarnado em relação ao que vai acontecer no plano espiritual não tem. A gente sempre diz assim, eu quero desencarnar dormindo. Acordado ou dormindo, o que vai acontecer é que eu vou ter deitado no plano físico e levantado no plano espiritual, né? Não vai dar para dizer que eu acordei desencarnado, acordei morto, porque a pessoa quando acorda, ou ela acorda no plano espiritual, aqui na Terra não acorda morta de jeito nenhum, né? Mas no plano espiritual eu posso dizer, eu acordei desencarnado, eu voltei a meu estado normal de espírito, né? O que a gente tem que saber é sempre que nós estamos aqui passando e nós somos de lá, né? Nós somos de Muito lá. bem, André. Excelente tuas colocações. Eu não sei se tu tem mais, a gente tem mais poucos minutos, não sei se tu quer fazer um Pois é, fechamento. eu ia dizer, eu só quero dizer o livro, aquele que eu falei do caso do André Luiz, dos 300 que ele falou, das 300 vagas. Que ainda tem sonho premonitório, tem uma série de sonhos que a gente não tocou ainda, né? Pressentimentos que a gente tem, esse tipo de coisa assim, a gente ainda não falou. Eu só vou ver o nome do livro. Missionários da Luz, tá? No Plano dos Sonhos é o nome do capítulo do livro Missionários da Luz. Então a gente falou dos mensageiros, do missionários, tem sonho no plano espiritual. Você se lembra do André Luiz no Nosso Lar, que dorme no plano espiritual e vai a um plano onde está sua mãe, né? Muito interessante isso, mas é coisa para ser
mais aprofundada, né? Eu não sei, Paulo, é um assunto bastante, como eu disse, acontece conosco, né? Tem coisas bacanas assim que a gente pode relacionar com essa saída e volta do corpo físico. Às vezes a gente está voltando ao corpo físico e a gente volta e não consegue se mexer. Eu não sei se já aconteceu, isso acontece muito seguido com muita gente, que a gente fica desperto e não consegue se movimentar porque a gente está apressado. Então chega ao corpo físico, toma consciência das coisas antes que haja o acoplamento completo que dê possibilidade do espírito se mexer. Então, às vezes, dá um pavor na criatura. Eu sei que os meus irmãos ouvindo aqui e nos vendo vão dizer: ah, isso já aconteceu comigo, porque é bem comum. Dá aquele pavor, a pessoa quer gritar, e nesse instante há uma mobilização espiritual, psicológica desse espírito que está voltando, e ele retoma o seu corpo, né? Volta ao corpo de uma forma abrupta e às vezes até gritando. Ou às vezes quando está saindo, já nem dormiu direito, o espírito já quer deitar o cabelo do corpo, né? Ó, e aí então parece que a gente está caindo logo que vai dormir, porque já está indo para o plano espiritual, espera um pouco, deixa sair, deixa pegar no sono, entrar na parte do sono, né? Que possibilite ao espírito, então, se desfazer, que haja esse afrouxamento dos laços e ele possa ir para o plano espiritual. Mas é um assunto bem interessante, a partir da questão 401, então, do Livro dos Espíritos. Eu espero que os irmãos tenham a curiosidade de manusear as obras básicas. Eu sempre indico, para chegar na 401, comece na 1, e depois da 401, termine na 1019. Aí nós vamos ler todo o livro, porque não é uma obra grandiosa que explica a doutrina espírita, né? Toca nesses assuntos, responde de uma forma muito melhor que eu, que tirei de lá o pouco que a gente conseguiu com a nossa capacidade ainda inferior de trazer Kardec, né? O importante é a gente estudar Jesus de braços dados com Kardec. E aí a gente vai longe. É isso Era aí. isso. Eu agradeço muito a atenção, agradeço o carinho vibratório que a gente sente no coração quando está participando do Jesus em Família. Vocês são, apesar de alguns a gente nem conhecer, são pessoas muito queridas que nós já temos como amigos e esperamos um dia ali adiante nos abraçarmos fisicamente. Que Deus abençoe a todos, que Jesus possa iluminar os lares de vocês, as famílias, que nós continuemos juntos na nossa caminhada. Muita paz com o nosso Mestre Jesus. Sim, seja. André, o assunto realmente é muito, muito interessante, muito extenso. Eu peço que os nossos irmãos que estão acompanhando essa palestra mande a sua opinião com relação a uma próxima palestra. Eu acho que tem muita coisa para o André ainda enriquecer aí o nosso conhecimento e, enfim, nos esclarecer algumas dúvidas que ainda podem ter ficado aí na cabeça da gente, né? Então, mandem, né, as suas sugestões, vamos continuar, vamos fazer uma próxima palestra, uma próxima apresentação sobre esse mesmo tema. Nós já estamos planejando também as palestras especiais para o próximo mês, para o mês de novembro. Então, esse é o momento da gente poder encaixar aí uma segunda edição deste assunto. Então, por favor, participem, né? Esse espaço é de todos vocês. Eu agradeço, André, mais uma vez, as suas contribuições têm sido excelentes para a gente. Para a gente poder encerrar aí esse período do dia em comemoração ao mês das crianças, hoje nós teremos um último vídeo, né, com a apresentação da filha de um dos cantores, aliás, de um dos músicos que fez o CD Estrelinha de Luz, que é a Rafaela. A gente vai colocar agora, depois que a gente encerrar essa nossa exposição. E, André, eu te convido, então, para que você possa finalizar. Faz a prece de encerramento para a gente, ok? Claro.
Senhor Jesus, Mestre de nossas vidas, companheiro de todos os instantes. Nós te agradecemos, Senhor, as oportunidades, tudo que temos recebido em nossas existências, mesmo as dificuldades que nos ajudam a crescer, a possibilidade de estarmos juntos, de termos quem nos ama e a quem amarmos na terra, a grande possibilidade de termos um lar, uma família, a companhia de pessoas que estão conosco na caminhada, nos ajudando. Obrigado, Jesus. Obrigado aos espíritos que convivem conosco, nos ajudando no dia a dia, nos intuindo, para que nós erremos cada vez mais e possamos definitivamente alinhar as nossas vibrações e os nossos sentimentos com o Evangelho de nosso Senhor. Abençoa a todos nós nesse instante, Senhor Jesus. Derrama sobre nós as vibrações do teu amor infinito, para que saiamos daqui ainda mais fortalecidos, juntos, para construirmos, todos unidos, essa obra grandiosa da implantação do Evangelho no coração das criaturas. Que esses instantes se repitam cada vez mais e as bênçãos de nosso Pai amado envolvam a toda a humanidade, aos nossos irmãos que sofrem tantas dificuldades no mundo atual, e possam ser auxiliados, que recebam a tua luz em seus corações, e que nós saibamos valorizar cada instante da nossa vida para nos aproximarmos definitivamente de Deus, nosso Pai. Seja, Senhor, feita a tua vontade em nossos corações, em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Queridos irmãos, André, muito obrigado. Fiquem então com a Rafaela, com a participação então no CD Estrelinha de Luz.